pessoas, como é que vocês estão? Meninos e meninas que me acompanham aqui toda semana. Eu estou muito bem, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Nadia Araújo. E estou aqui semanalmente, geralmente, trocando ideias sobre relacionamento amoroso virtual entre brasileiras e os boy magia das Arábias. E hoje eu quero aqui trocar umas ideias com vocês sobre algumas coisas que aconteceram comigo mesma, tá? Hoje eu não vou contar a história das Marias. E vou, né? Porque, para quem não sabe, a pessoa aqui, há 12 anos atrás, foi uma dessas Marias, louquinha do juízo, que larguei tudo aqui no Brasil e fui-me embora pro Egito para casar com um cara que eu tinha conhecido aqui na internet. Pois é. E eu quero fazer um relato aqui das minhas primeiras impressões, o dia que eu cheguei lá no Egito para conhecer o ex-marido. Mas antes de eu começar aqui o meu relato, eu quero deixar bem claro aqui algumas coisas para vocês. Principalmente para aquelas pessoas que têm um entendimento mais lento, que, né, distorcem tudo que a gente fala aqui. É incrível, é incrível. Mas enfim, o que eu vou relatar aqui foi algo que ocorreu comigo, tá? E o que ocorreu comigo não representa a realidade absoluta do Egito e seus habitantes. Certo? Eu quero deixar isso bem claro aqui, tá? Não é porque comigo foi assim que vai ser assim para todo mundo. Não é porque o ambiente onde eu vivi no Egito não sei, de tal jeito ou tal jeito, que todo o território egípcio é da mesma forma. Não, essa aí foi a minha realidade há 12 anos atrás, ok? O Egito é maravilhoso, tem lugares belíssimos, tem pessoas extremamente lindas, fofas, hospitaleiras. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nada, tá? Contra o Egito. Muito pelo contrário. Vocês acham que se eu tivesse alguma coisa contra o Egito, eu teria ido para lá 4 vezes? Não, eu não estou falando isso aqui para me exibir. Não, longe de mim isso. Eu separei do egípcio em 2009. E de 2009 para cá, eu já fui 2 vezes ao Egito. Eu teria algum motivo para ir ao Egito se eu tivesse algo contra o Egito? Não, eu não tenho nada contra o Egito, ok? Eu espero que vocês tenham entendido isso. Fecha parênteses. Bom, vamos lá. A minha historinha lá com o egípcio começou em 2006, que foi quando eu conheci no Skype e tal. Eu tenho um vídeo aqui, eu contei no começo, fossem lá nas minhas playlists que vocês vão ver. E isso em 2006, mas no ano 2000 eu tinha ido ao Egito pela primeira vez. Eu tinha ido lá como turista. E qual era o Egito que eu conhecia? Era o Egito dos cruzeiros belíssimos pelo Rio Nilo. O Egito que eu conhecia era o Egito dos hotéis maravilhosos, sabe? Hotéis todo no como é que chama aquele negócio, meu Deus? Carpete, acho que é carpete o nome. Do chão todo lá no carpete. Se não for carpete, abstrai. Sabe? Os hotéis, quando tu abre assim a porta, tá... Ai, meu Deus, aquele cheiro assim, sabe? É super agradável. O Egito que eu conhecia era o Egito aquele hall enorme, sabe? Dos jantares com comidas maravilhosas, que tu poderia escolher uma comida para cada minuto do ano. O Egito que eu conhecia era um Egito assim, maravilhoso, sabe? Era aquele Egito do turismo, aquela coisa encantadora. Que mesmo que na época eu tivesse passado por locais não muito bonitos ao longo da minha jornada de turista, mas a impressão que tinha ficado era a impressão que as coisas, apesar de tudo, eram muito legais. Esse era o Egito que eu conhecia. Quando eu conheci o egípcio, era essa a imagem que eu tinha. Aí vocês podem perguntar assim, mas tu foi muito burra. Tu não pesquisou, não? Como é que era lá, a realidade da coisa? Minha gente, eu tô falando de 20 anos atrás, da primeira vez que eu fui ao Egito. 20 anos atrás. Naquela época, eu não sabia nem que tinha um negócio chamado internet. Naquela época, 20 anos atrás, eu tirava foto com uma câmera que era um negocinho pretinho assim, que a gente botava dentro da câmera, que era em filme.
era dividido em poses, tinha filme com poses de 24, poses de 36, que nesse tempo aí, lembra, que era um Deus nos acuda para tirar uma foto, tinha que economizar as poses do filme. Aí tu acha que nessa realidade de tirar foto economizando pose de filme, eu ia ter condições de pesquisar na internet como é que era o Egito, que eu nem sabia que existia internet? Aí vocês podem dizer, ah, mas tu não conheceu o cara pela internet? Sim, eu o conheci pela internet, mas foi numa época que a internet estava começando a ser acessível aos pobres mortais como eu. Eu sou do grupo da maioria que veio ter acesso à internet um dia desse. Então, mesmo que quando eu conheci através da internet, eu tinha acesso à pesquisa, mas era numa época que a mente tecnológica das pessoas não estava tão aguçada como hoje. Era uma época que a internet era muito novinha ainda. O WhatsApp nem sonhava em existir. Facebook muito menos. Naquela época tinha o quê? Tinha o Orkut, tinha o MSN, o YouTube tinha pouquinhos anos de nascimento. Então, a gente não tinha essa consciência tecnológica, sabe? Esse horizonte aberto que a gente tem hoje. Então, eu não atinei para fazer pesquisa a fundo como que era a cultura. E assim eu peguei as malas e me mandei para o Egito. Vamos embora. Quem era o egípcio com quem eu me casei? Ele não era, como a maioria, ele não era um cara rico, tá? Longe, né? Eu acho até engraçado, porque algumas pessoas dizem assim, você ficou rica, né? Porque é o que, menino? Mas me economize, meu filho, economize, que eu casei com um egípcio pobre, não casei com um egípcio rico não, meu Deus, quem me dera, se eu tivesse casado com um cara bom de bolso, mas não era. Ele é formado em administração e na época ele trabalhava numa empresa lá no Cairo, na área de informática, durante o dia era nessa empresa, e como o salário não era essas coisas todas, no tempo livre, que era geralmente à noite, ele trabalhava com instalação de TV a cabo, para complementar a renda. E o pai dele era militar, já havia falecido, e o pai dele me pareceu sempre uma pessoa muito organizada. Ele deixou a família arrumada, estruturada, sabe? Morreu, mas não deixou o pessoal desamparado. Deixou a mãe com um carro, deixou um apartamento para cada filho. Na época, eles não moravam nesse apartamento, porque o apartamento estava em processo de construção ainda. Estava todo construído, eram era o térreo mais 3 andares. Era um da mãe, um do ex-marido e um da filha. Tava todo já, a estrutura estava pronta, mas faltava acabar toda a parte interior dos apartamentos e tal. E não deu tempo do pai dele terminar isso aí, né? Infelizmente ele veio a falecer. Quando eu conheci o ex-marido, o pai dele já havia falecido, mas ele deixou todo mundo amparado, tudo direitinho. E na época, o ex-marido morava com a mãe em um determinado bairro lá do Cairo. Eu não vou falar o nome do bairro por questões de preservar, sabe? Porque mesmo que eu tenha separado dele, mesmo que a separação não tenha sido assim uma coisa tão legal, tão amigável e pai e tal, mas eu não quero expor a intimidade dele, também não tem necessidade disso. Mas enfim, eles moravam num determinado bairro lá do Cairo, que era um bairro enorme. Eu acho que só o bairro lá onde eles moravam era o tamanho da minha cidade aqui. Eu moro no interior de Pernambuco. E o bairro era enorme, era um bairro assim, muito grande. Mas era um bairro que não era um bairro chique do Cairo, né? E é um bairrão enorme, enorme, enorme. E ele é dividido em várias partes. E a parte que o ex-marido morava era a parte mais cheia, mais, sabe, mais bagunçada, vamos dizer assim, do bairro, coisa que eu não sabia, né? Eu só vim saber depois. E aí, como o apartamento deles, que o pai tinha deixado, não estava pronto ainda, eles moravam nesse bairro, em um apartamento alugado. E viviam uma vida normal, não tinha nada de
ai, que glamour, não, uma vida super normal. A mãe trabalhava, a irmã era casada, ela morava em outro bairro no Cairo e trabalhava também, o marido trabalhava e tudo ok. E o ex-marido, como já falei, também tinha lá o trabalho dele. E com essas informações, eu fui lá pro Egito. Chego no aeroporto, eu já conhecia o aeroporto, né? Então não era nenhuma novidade para mim. E a gente chegou, tinha uma brasileira que já estava lá, também casada com um egípcio, nos recebeu. Por que eu estou falando no plural? Porque quando eu fui para lá, eu fui com uma amiga minha, de um estado aqui, vizinho meu. Ela e a família moravam na Paraíba. A gente se conheceu pela internet e, coincidentemente, o namorado virtual dela também era do Egito, era vizinho de bairro do meu ex-marido. E assim a gente deu a louca assim, vamos pro Egito casar, bora, vamos pegar a mala, vamos embora. E aí, quando a gente chegou lá, essa brasileira nos recebeu, a gente foi lá para um restaurante às margens do Nilo, tudo muito bonito, né? O Cairo, o centro do Cairo, com aqueles apartamentos enormes, prédios enormes, né? Muito movimento, muito trânsito, muito carro, normal, tudo bem. Aí a gente ficou lá por um momento, tudinho, depois cada um foi pro seu destino. E aí foi que o bicho pegou o fim. Foi que o bicho pegou pro meu lado aí. Né? A minha amiga, lá aqui da Paraíba, foi-se embora com o boy magia dela, lá pro bairro dela. A outra brasileira foi-se embora com o marido pro bairro dela. E eu, com o ex-marido, fui-me embora lá para o bairro dele. Primeira coisa que eu achei, assim, diferente foi o carro dele. Tinha um carro arrumadinho, conservadinho e tal, mas era um modelo muito antigo. Que para os padrões aqui do Brasil, até mesmo da minha cidade, que é o interior, tá, não é um interiorzão, eu moro a 50, 60 quilômetros da capital, aqui de Recife. Mas mesmo assim, era um carro bem antigo, sabe? Mas super conservado, super bonitinho e tal. Mas tudo bem, era só um carro. O importante é que nos levasse para o destino. E aí fomos de avenida fora, né? Aquelas avenidas enormes e tal, tudo muito bonitinho. Até que, de um certo ponto, as avenidas foram ficando para trás, sabe? Aqueles prédios enormes à beira do Nilo foram sumindo. Aqueles hotéis luxuosos foram sumindo. Aquele povo vestido de roupa normal, assim, não é normal, né? De roupa com que eu estava acostumada a ver aqui na minha vida, começaram a sumir também. E aí começou a aparecer um monte de prédio menor, sabe? Prédio de 4, 5 andares. Começou a aparecer umas mulheres do rosto todo coberto. E eu fiquei meio chocada com aquilo. Hoje não, hoje eu já consigo entender melhor essas diferenças culturais. Mas naquele dia, para mim, foi meio complicado. E aí que começaram a aparecer essas mulheres com aquelas... como é o nome daquilo, meu Deus? Com aquelas abaias, aqueles vestidão, compridão. E algumas com o niqab, que na época eu não sabia o que era, não sabia nem o nome daquilo, mas era aquele lenço que ficava só o zoinho assim de fora. E era tudo de preto, e aquilo foi tão assombroso pra mim. Aí começaram a aparecer várias mulheres com outro tipo de lenço, que ficava só isso aqui do rosto aparecendo. E começaram a aparecer até homens também com essas vestimentas. E eu fiquei, né? Sei lá. Foi estranho. Até que as avenidas super largas de muitos carros bonitos foram dando lugar a ruas estreitas, a prédios de 4, 5 andares, algumas pessoas vestidas de forma mais típica. Não que não tivessem pessoas de calça e de blusa, assim como a gente veste aqui, tinha, mas a maioria era nesse estilo que eu falei, mulheres com vestidão, com lenço, tal, até homens também, com aqueles vestidão e tal, alguns com uns tipo chapéu, não é um chapéu, não sei como é que chama aquilo, de pano na cabeça, até que ele entrou em uma rua, saiu outra, e parecia um labirinto, e ele
parou, estacionou o carro assim na rua e chegamos. Eu dei aquela olhada assim ao redor, eu digo, ah, é aqui que você mora? É, chegamos. Ai, gente do céu. Tá, né? Chegamos. Eu tava naquela vibe, sabe? Ai, meu Deus, o Habib e o casamento e a vida é linda e vamos embora e tal, não sei o quê. Mas confesso a vocês que por um milésimo de segundo, quando ele falou chegamos, que eu olhei ao redor, o meu lado racional deu aquele estado de, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Mas foi só um segundo. No segundo seguinte eu já tava achando tudo lindo e maravilhoso e arrumando o jeito até porque não tinha jeito. Aí eu desci do carro, né? Quando eu desci do carro, tinha algumas pessoas, já era de noite isso, e tinha algumas pessoas na rua e eu já fiquei toda desconfiada porque as pessoas que estavam na rua pararam e ficaram me olhando como se tivesse parado um disco voador e um extraterrestre estivesse descendo naquele momento. Como é que eu estava vestida? Era inverno na época. E eu inventei de ir com a bota desta altura, bota bico fino, toda desenhada do lado assim. Uma bota filha da mãe. Aí posso abrir um parênteses aqui? Tem nada a ver com a história não, mas deixa eu contar. Meninas, se vocês forem fazer viagem longa, não inventa de tu querer ir toda periquitada, toda arrumada não, porque é a pior besteira que a gente faz na vida. Nessa viagem que eu fui, eu queria, né, chegar lá bonitinha, mostrar aquela imagem arrumada pro ex-marido, e fui toda arrumada, parecendo que ia pra um show, sabe? Um show televisivo na Globo em horário nobre, com uma bota que chegava na metade das canelas, dessa altura, a bota, bico fino, que vocês não têm noção. Calcula que eu fui de Recife a São Paulo, de São Paulo à França, da França ao Cairo. Pensa que eu saí daqui da minha cidade, andando assim, com as pernas, com as duas pernas, e quase que eu chego ao Egito, andando de quatro, por conta da peste da bota, que me apertava até o juízo. Fecha parênteses. Mas nós estava lá, filho, em cima assim da chiqueira, porque a gente é assim, a gente sofre, mas não desce da bota. E aí quando eu desço do carro, com a bota dessa altura, bico fino, eu vinha aqui, o bico vinha lá em Recife, toda bordada, é porque ela tá por aqui, em algum canto, ela ainda existe. Enfim, senão eu mostraria vocês aqui. E eu lembro que eu tava com uma calça jeans preta, bem apertada, sabe? Que era pra combinar com a bota. E como é que chama? Uma camisa preta por dentro, sabe? E um sobretudo. Tava, vixe Maria, parecia que ia gravar um filme Hollywood. Eu tava bonitinha, não tava feia não, tava bonitinha. Mas para os padrões locais eu tava muito empiriquitada. E aí o meu primeiro choque foi esse, quando eu entro lá, que todo mundo me olhando, né? Eu pensei, poxa, detalhe, eu não tava com o rosto coberto. Eu tava com os cabelos ao vento, meu cabelo tava maior não, né? Que esse meu cabelo nunca cresce. Mas tava maior uma coisinha e tava bem loiro e tal, não sei o quê. Enfim, o primeiro choque foi aí. Desço do carro, aí eu começo a olhar assim ao redor, né? Pra tentar achar onde era o apartamento que ele morava. Aí, quando ele foi em direção ao apartamento, que eu olhei assim, eu pensei, minha gente, qual foi a guerra que passou por aqui? Minha gente, o apartamento lá era meio, sabe, meio difícil o negócio. Porque lá no Egito, voltando àquilo que eu falei no começo, essa foi a minha realidade, tá? A minha realidade. Isso não quer dizer que em 100% do Egito é assim, mas a minha realidade foi essa. E é a realidade de muitos e muitos bairros de lá no Egito, que eles não se preocupam com a fachada dos prédios. Tu olha tudo, dá uma olhada geralzona assim, tu vê tudo assim, um caos. Dentro tá tudo arrumadinho, mas fora eles não se importam em trocar a pintura do prédio. Isso pelo menos eu não sei, nas novas construções atuais, mas nas antigas o negócio é bem. E aí o prédio que ele morava seguia esse padrão. A parte de fora do prédio tava tipo assim,
que desde a época do faraó, que alguém pintou, aí com 1000 anos depois foi pintando uma tinta sobre a outra, uma tinta na outra, uma tinta na outra, até que foi descascando, 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 e tinha 500 camadas de tinta. E aí tu olhava assim, parte estava caindo, aí tinha um pedaço amarelo, aí na outra parte caindo já tinha um pedaço de tinta vermelha, rosa, verde, sabe? Aquela coisa assim. Mas tá, né? O amor é lindo, as rosas exalam perfume, eu não queria nem saber. E olha que eu sou uma pessoa que eu sou muito chata com organização, limpeza e afins. Mas lá na hora, meu Deus, o amor é lindo. Ele morava no primeiro, meu Deus, não, segundo andar. Tá, vamos subir a escada. Meninas, meninos, quando eu subo a escada, porque eu tinha uns tiques de um milésimo de segundo que eu pensava, Nadia, tu tá fazendo o que aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? Mas era segundos, aí voltava, não, mas eu amo, ele me ama, amor é lindo e tal, e lá vai. Eu fui subindo as escadas e eu digo, meu Deus do céu, qual foi a guerra que passou aqui? Que esqueceram de reconstruir isso. Porque as escadas era um negócio meio, sabe, os degraus caíram alguns pedaços. Aquelas 300 camadas de tinta, aquela coisa assim, meio escura, meio feio o negócio. Quando entra lá no apartamento, aí eu não quero dar detalhes do apartamento dele, porque como eu falei, eu não quero expor a intimidade dele, da família dele, isso aí não interessa. Mas era uma realidade que não era muito o que eu esperava. Era um negócio meio assim, meio complicado, meio difícil. Aí eu entrei, o apartamento eu lembro que era pequeno, tinha, deixa eu ver aqui, eram 2 quartos, meu Deus, não, 3 quartos, uma sala, tinha a sala de jantar, a sala de estar e tinha a cozinha e o banheiro, mas tudo muito pequeno, tudo muito pequenininho. E assim eram todos os apartamentos daquele prédio lá, era tudo muito pequeno e assim, a mãe dele era muito, não tem essas pessoas que, sei lá, tu comprou um objeto em 1915 e hoje, em 2019, tu ainda tem aquele objeto de 1915, não, tu não vai jogar aquele objeto, nem presta mais, nem serve mais, mas tu guarda. E tu vai guardando. Lá era assim, lá na sala de jantar, tinha tipo um móvel lá, com um monte de coisa, vocês não estão entendendo. Um monte de coisa que era ainda do pai dele. E aí eu perguntava, por que tua mãe não pega isso aqui, não ajeita isso? Não, ela não quer que ninguém mexa porque foi do meu pai. Eu disse, mas tudo bem, mas né, que tal arrumar isso aqui? Só que eu ia lá me meter na casa da mulher, minha gente, sogra já é um negócio complicado de se lidar, né? E aí chega eu querendo botar outro na casa da mulher, o negócio não ia dar certo, né? E, enfim, levei aquele choque, mas aí eu tava naquela vibe do amor é lindo, a gente dá um jeito em tudo. E assim foi, eu tava muito cansada, mas muito cansada da viagem. E aí eu lembro que a mãe dele tinha feito lá um jantar pra mim, a gente comeu tudinho. A irmã, com as 2 filhas pequenas na época, tava lá também, a gente começou tal. E logo eu fui dormir. Como eu não tinha casado ainda, me botaram pra dormir na sala. Na sala tinha tipo uma cama lá, improvisada. E durante esse tempo que eu passei lá, eu dormia nessa cama na sala. E ele dormia no outro quarto, a mãe no quarto dele e tal. E aí porque, óbvio, né? Seguindo as regras direitinho, eu teria que ter ido para um hotel e tal, até que eu casasse e pudesse estar junto e tal. Só que eu não tinha dinheiro suficiente para estar indo para o hotel, para estar me mantendo lá. Ele também não tinha dinheiro suficiente para estar me mantendo no hotel. Então, por isso que eu resolvi ficar lá na casa dele até que casasse e, enfim, toda a história. Foi dormir. Quando eu acordei de manhã,
Eu acho que era, não sei, umas 9 horas por aí. A mãe dele não estava em casa, ela tinha ido trabalhar. E nesse dia ele não tinha ido trabalhar, tinha ficado lá por minha causa. Aí quando eu, meio com sono, meio assim que eu acordei, eu já acordei num susto da chamada à oração. Porque lá, quando dá a hora dos muçulmanos orarem, as mesquitas do país inteiro ficam tocando lá o chamado lá da oração. E a mãe dele tinha um rádio, que esse rádio ficava ligado 48 horas por dia. E era só em programa religioso. E era 48 horas por dia, ou tocando música religiosa, ou o sheik lá fazendo citações do Alcorão e tal. Então eu me acordei nesse susto, chamada oração. E aí eu me acordei assim, eu lembro que eu abri os olhos, aí eu olhei em volta, aí a sala tinha uns quadros lá, com o negócio do islamismo, e eu ouvindo lá o rádio ligado no chamado da oração, e eu acho que eu fiquei, não sei, sabe, frações de segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Eu achava que eu estava sonhando e tal. Até que aqui eu acordei, a consciência baixou, eu falei, não, eu tô no Egito. Minha gente, eu tô no Egito. Meu Deus, eu quero minha mãe, o que eu tô fazendo aqui? Não, eu quero minha mãe, o que eu vim fazer aqui? Mas enfim, me levantei, aí eu lembro bem que eu tinha uma varanda, né? Tinha a varandazinha lá, que essa varanda da sala, meio quarto que eu tava, dava acesso à varanda, e o outro quarto que ficava ao lado também tinha uma porta lá pra tal varanda. E aí eu me acordei, aí eu saí andando na casa e não vi ninguém. Aí eu fui pra varanda. Coisa que eu não podia, né? Porque mulher não fica em varanda, eu não sabia de nada. Aí eu fui pra varanda. E aí quando eu fui pra varanda, ele tava logo abaixo, assim, conversando com alguém lá, porque em frente a esse prédio que ele morava, tinha uma lojinha, tipo um fiteiro. E ele tava lá conversando com o cara do fiteiro. E aí, eu fiquei na varanda, aí eu olhava assim, sabe, ao redor do local, e eu dizia, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Jesus amado, onde é que eu fui me meter? Porque assim, esse bairro que eu morava, ele era bem bagunçadão, sabe? Era um amaranhado, um labirinto de prédios. Todos os prédios eram de 4 a 5 andares. Minha gente, era muito. Vocês não estão entendendo, não. Eu vou pesquisar no Google, tá? Eu vou cortar o vídeo aqui, vou botar pra vocês olharem. Dá uma olhada aí, olha. Pronto. Esse era o bairro onde eu morava. Era esse emaranhado, esse labirinto de prédio, sabe? E eram umas ruas estreitinhas. Era um negócio muito assim, diferente daquilo que eu estava acostumada a ver. E olhe que aqui no Brasil eu moro numa cidade interior sem luxo nenhum, sabe? Minha cidade aqui é muito simples. Mas o mais simples aqui ainda era muito bom para onde eu tava. Entendeu? Não era também que eu tava passando fome, passando necessidade, não. Eles viviam normal, entendeu? Era uma vida normal. Mas era um negócio, era muito caótico, era um negócio muito estranho. E, meu Deus, tá quase meia hora de vídeo, mas vamos lá. Então, assim, o meu primeiro dia, né, aí foi difícil, muito difícil. Mas eu achava que eu iria me adaptar. Mas era muito estranho. Eu ficava na varanda, os dias que eu ia trabalhar, que eu ficava sozinha em casa, eu corria pra varanda, mesmo sabendo que eu não poderia ir pra varanda, porque mulher não fica em varanda, mas eu ia. Não tinha ninguém pra me impedir, eu ia. E aí, primeira coisa, quando eu botava a cara na varanda, um monte de homem ficava passando assim na rua e me olhando. E eu ficava toda constrangida com aquilo. E eu observava assim algumas mulheres que passavam, eu acho que é pra comprar alguma coisa, não sei, perto tem uma padaria, e em alguns momentos parecia que era uma cena tirada da Bíblia, sabe? Era aquelas mulheres com aqueles roupões que tu não via formato de nada, era tudo quadradão assim, aqueles roupões dessa largura, tudo com lenço, sabe? Repetindo, essa foi a realidade que eu tive há 12 anos atrás em um bairro específico do Cairo, certo, minha gente? O Cairo é moderno, o Cairo
tem lugares belíssimos, super, super, super adiantados, certo? Isso aí foi naquele bairro que eu morei. Enfim, depois ele me levou para conhecer o local onde nós iríamos morar, que era nesse prédio que o pai dele tinha deixado para a família. Mas o vídeo tá muito longo e eu conto isso no próximo, tá? Valeu pra quem ficou até agora. Me desculpe porque eu passei meia hora aqui falando, mas enfim, é isso. Valeu, tchau, fui!